Você sabe fazer um bom levantamento de projeto? Quando a gente atende um cliente de interiores, a gente precisa até a casa desse cliente tirar as medidas das paredes, tomadas, pontos hidráulicos, revestimentos existentes, portas e janelas, enfim, a gente tem que tirar um monte de medida para conseguir pegar aquele imóvel em si e levar ele para um programa 3D ou 2D e desenvolver o projeto a partir desse programa. Por quê? Não adianta a gente fazer um projeto de interiores de um imóvel específico no olho ou no achismo. Dito isso, a importância de medir um projeto está relacionada à boa execução do mesmo. Porque você tirando as medidas exatas, você consegue fazer um planejamento, ou seja, realmente projetar algo executável, algo sob medida, completamente exclusivo e único para aquele imóvel em si. É muito importante a gente saber como fazer um levantamento para evitar erros e frustrações lá na frente e também evitando retrabalho. Sabe aquela história de medi errado, esqueci uma medida muito importante, tive que voltar na obra para tirar aquela medida que eu tinha esquecido. Bom, meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um levantamento de projeto de maneira correta. Guardem bem as imagens dessa cozinha porque logo ela vai ser completamente transformada. Vamos mudar esses armários, bancada, revestimentos. Vamos fazer uma transformação completa. Gente, a primeira coisa que vocês precisam antes de fazer um levantamento é do kit de levantamento de vocês. O que seria esse kit? Basicamente, todas as ferramentas que você precisa para executar um bom levantamento. É muito importante que você tenha anotado o seu kit de levantamento. Não deixa para o dia que você precisa ir para a casa do cliente, você ficar tentando lembrar o que você precisa levar. É necessário que você tenha um checklist de tudo que você precisa para executar este bom levantamento. Bom, o que eu utilizo? Eu tenho aqui o meu estojo do meu kit de levantamento. É um estojo, gente, que ele sempre está desta maneira. Eu não tiro nada aqui de dentro. Esse estojo está sempre pronto para eu levar para casa de um cliente. O que tem dentro do meu estojinho? A trena manual, uma trena simples. A minha tem 5 metros. Eu utilizo a trena manual hoje para aquelas medidas que a trena elétrica não comporta, não dá para tirar com a trena elétrica. Então, sei lá, eu quero ver aqui a medida de uma coluna rapidinho, uma coisa pequenininha, eu uso a trena manual. Mas eu tenho a elétrica, que é assim o melhor investimento na vida de um designer de interiores ou arquiteto. Então, se você ainda não tem uma trena elétrica, eu recomendo fortemente que você invista em uma. Pode parecer um investimento um pouco alto agora, mas acredite, isso aqui você vai usar em todos os seus projetos. Com um único cliente você recupera esse dinheiro. Outra coisa, a trena elétrica, ela tem mais precisão na hora de medir. Você vai conseguir tirar medidas de parede que com a trena manual fica muito difícil. Vocês sabem que essas trenas manuais elas quebram, tá vendo? Então, sabe aquela história de você estar medindo uma parede extensa e a trena fica cedendo no meio da parede, você não consegue tirar a medição corretamente? E aí, por isso que a trena elétrica, ela é muito melhor. Eu vou deixar o link dessa trena aqui pra vocês na descrição, tá? Pra vocês começarem a investir nela. Vale muito a pena. E aí, a gente vai para as canetas. Gente, um sistema de canetas é importantíssimo. Não adianta vocês quererem fazer um levantamento usando um único lápis ou uma única caneta. Vocês precisam desse sisteminha de canetas para conseguir organizar o levantamento de vocês. Quando a gente vai tirar a medida de uma cozinha, a gente precisa da medida das paredes, das portas, dos pontos elétricos, dos pontos hidráulicos, da parte de iluminação. É muita coisa para tirar medida. Se você tira todas essas medidas com uma única caneta, possivelmente você vai se embananar ali na sua folha de medição. Você vai começar a ver muito número, muito risquinho e vai ter dificuldade de entender o que é o que. Entende? Você vai acabar se pegando numa situação de que você já não lembra mais se aquilo ali é medida de parede, janela, tomada,
Então, a gente aqui usa um sistema de cores. Hoje em dia, gente, eu faço levantamento todo no iPad, então é todo digital. Eu já vou explicar como é que eu faço. Eu acho assim 1000 vezes mais prático, rápido e organizado. Mas como eu sei que não é nem todo mundo que tem um iPad, eu vou mostrar como eu fazia antigamente, antes de adquirir esse equipamento. Inclusive, o iPad é um investimento também que eu acho que vale muito a pena, não só para fazer levantamento, mas para vários outros processos dentro do escritório. Eu utilizo a caneta preta para fazer as paredes, mobiliários, enfim, para desenhar a planta baixa, digamos assim, do imóvel. Então eu desenho toda a planta baixa com a caneta preta. Daí eu venho com a caneta vermelha para desenhar as cotas dessas paredes. Então com a caneta vermelha eu faço janela, porta e as cotas gerais de parede também. Já a caneta verde, ela serve para fazer todos os pontos elétricos e também para cotar esses pontos elétricos. E a caneta azul, eu desenho os pontos hidráulicos e coto esses pontos hidráulicos. Ah, e a caneta vermelha eu também uso para fazer o pé direito, tá? Para medir o pé direito. O lápis eu utilizo basicamente para cotas extras. Então vamos supor que eu preciso medir alguma coisa no teto, ou então, enfim, tem alguma coisa ali extra que eu preciso desenhar rapidinho, enfim, eu utilizo o lápis para essas exceções. Então, tudo que eu não consigo encaixar nessas 4 canetas, eu acabo utilizando o lápis. Eu poderia utilizar uma outra caneta colorida, não tem o menor problema, mas eu tenho o lápis aqui, ele já vem com a borracha, então se eu precisar apagar e refazer, tá tudo por aqui. Eu tenho uma prancheta, eu recomendo que vocês tenham uma, não adianta pegar um papel e tentar desenhar apoiado em algo que tenha por lá. Então compra uma prancheta bonitinha, sabe, com a identidade visual da empresa de vocês, do escritório de vocês, porque facilita a vida. Com a prancheta, e geralmente eu fazia o levantamento usando este tipo de papel aqui. Pode ser um papel sulfite branco mesmo, normal, desses A4, não tem o menor problema. Só que eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de fazer linha reta, tá? Não consigo, assim, pegar uma folha branca e no meio lá da obra, com a prancheta na mão, ficar desenhando uma planta baixa linda e maravilhosa. Não é a minha vibe. Então, esta folha aqui, ela tem colinha pra mim, entendeu? Ela já tem as linhas retas. E aí eu vou só seguindo por aqui. Ah, importante. São vários cômodos, o imóvel, você vai fazer um cômodo por folha. Não faça todos os cômodos numa única folha, porque vai ficar muito pequenininho e você não vai conseguir fazer os detalhes. Então é importante que você faça um cômodo inteiro por folha. Eu vou deixar, gente, aqui embaixo o link, não só da Trena, mas eu vou deixar também do tipo de folha, dessas canetinhas que eu uso. Eu amo essas canetas coloridas da Stabilo. Elas são muito boas, duram uma vida inteira, são bonitinhas e funcionam demais. Vou apresentar para vocês o meu melhor amigo, o meu iPad. Gente, eu uso para tudo. Hoje em dia, eu faço meu levantamento pelo iPad. É muito, muito, muito melhor. Sendo bem sincera com vocês, é muito mais organizado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organização. As minhas coisas precisam estar organizadas para funcionar. E eu sempre tento aprimorar o meu sistema para que fique o mais organizado possível. Eu sempre digo que existiu uma Jéssica antes do iPad e existe uma Jéssica hoje depois do iPad. Já tem 2 anos que eu trabalho com ele e eu não quero saber de outra coisa. Eu acho maravilhoso. Agora vamos lá, gente. O meu iPad é o iPad 9. Lá no meu Instagram sempre me perguntam que aplicativo é esse que eu fico fazendo croquis, que eu fico tirando o levantamento. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @Studiolane. Eu posto a nossa rotina todos os dias do escritório, minha rotina pessoal também, que eu gosto, enfim, vale a pena. Mas qual é o aplicativo? É o Procreate, gente. Ele é um aplicativo pago, mas você só paga uma única vez. Foi, sei lá, $10, eu paguei uma vez e tenho ele pra sempre. E eu uso muito. Eu basicamente uso o Procreate para fazer croquis de projeto. Um croquis que eu estava fazendo esses dias dessa cozinha aqui. Tá vendo? Então eu desenho por aqui tudo que eu preciso. E também é neste aplicativo que eu faço os meus levantamentos. Tela em branco, bora medir.
Esse aqui é o aplicativo que eu uso. Aqui a gente tem um levantamento que fizemos recentemente. Eu vou mostrar aqui a cozinha pra vocês. Ó, primeira coisa, eu divido sempre ela por camadas. Então, vocês conseguem ver que a gente tem a camada de elétrica, hidráulica, medidas gerais. Aqui eu tô mostrando pra vocês somente a estrutura. Percebam que eu usei a caneta preta. Mesmo que eu esteja fazendo isso digitalmente, o meu sistema de cores de caneta ainda continuam sendo usados por aqui. Então, eu tenho aqui as minhas paredes e pra cá eu tenho as minhas medidas gerais. Então, tudo que eu preciso tirar de medida, né, de parede, portas e janelas, eu vou fazendo por aqui. O pé direito eu sempre coloco no centro da imagem. E olha como a planta fica livre, né? Fica limpa, fica mais fácil de eu entender o que está acontecendo por aqui. Se eu só ativar a layer de hidráulica, você percebe que começa a ficar um pouco mais bagunçada essa planta. Mas aí eu venho aqui e oculto a minha medida geral. Então agora eu só tenho a minha planta de hidráulica aparecendo. Eu faço por aqui os símbolos hidráulicos e vou fazendo toda a parte de medição, a altura, sempre coloco por aqui também. Agora a mesma coisa a planta de elétrica. Eu deixo somente a camada de elétrica ativada, me facilitando a visualização aqui deste projeto. Às vezes, quando a gente tem uma parede com muita informação, só fazer em planta baixa pode dificultar. Aí, o que eu faço? Eu tiro uma foto com a própria câmera do iPad e eu faço a medição por cima. Nesse projeto aqui, a gente estava reaproveitando essa bancada entregue pela construtora. Então, eu tirei uma foto e fiz todas as medidas que eu precisava em cima dessa foto. Às vezes, a gente fica muito na cabeça de que a gente precisa ser técnico, que a gente precisa fazer tudo em planta baixa. A ideia aqui é facilitar o seu trabalho. Se o seu trabalho vai ser facilitado fazendo a medição dessa maneira, você vai fazer dessa maneira. Porque é mais importante que você consiga entender e que a coisa toda funcione do que ela ficar técnica, né? Do que ela ficar bonita. Não é para ser bonita, é para ser organizada e funcional. Quase ia me esquecendo, mas a gente precisa de um checklist de levantamento. Esse meu checklist, gente, ele fica dentro do meu mapeamento de projeto e aí eu consigo imprimir ele a cada projeto, né, novo que chega pra gente. O que é um mapeamento de projeto? Nada mais é do que um manual, um passo a passo de como que a gente faz um projeto de interiores aqui no escritório. Então, no nosso mapeamento, a gente divide ele por etapas de projeto, então, estudo preliminar, projeto criativo, que seria equivalente ao anteprojeto, e o projeto executivo. A gente tem esse mapeamento para que a gente saiba como que um projeto deve funcionar, o que a gente tem que fazer do momento que o cliente assina o contrato até o momento de entrega das chaves. Todo o passo a passo da reunião de briefing, do levantamento. A gente tem todo o passo a passo de como que a gente precisa fazer o 3D, checklist para esse 3D, então tudo que a gente tem que lembrar de colocar, medidas padrões, informações importantes que a gente não pode esquecer que existe dentro de uma cozinha. Lá no projeto executivo a gente tem todo o checklist de tudo que a gente precisa checar, da padronização do nosso caderno executivo. Gente, o mapeamento ele é extremamente importante para o bom desenvolvimento de um projeto. Lá no nosso mapeamento, gente, também explico como que a gente faz o processo criativo, como que eu faço o croquis, como que eu penso, como que é a nossa metodologia de criação de um projeto. Sabe aquela história de você ter um cliente, atender ele de um jeito, aí chega o próximo, você já atende ele de um jeito completamente diferente porque você não tem padronização, você não sabe como atender o seu cliente, você não sabe como fazer um projeto de interiores. Você está apenas achando que sabe. Então chega um cliente para você e você começa a atender ele de qualquer maneira. Você começa a fazer a reunião de briefing de qualquer maneira. Você começa a fazer o 3D de qualquer maneira. O seu SketchUp é todo desorganizado. O seu caderno executivo, cada caderno que você manda para um cliente é diferente. Jéssica, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei como atender. Eu não sei como fazer um projeto decente. Tô muito perdida nessa situação. Calma, eu tenho a solução. Mas é que eu vendo o meu mapeamento de projeto para vocês, já terem essa base, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso mapeamento de projeto. Acessem aqui embaixo que vai ter as maiores informações, vai ter tudo detalhado do que vem, do que não vem, ok?
Então, como eu ia dizendo, precisa ter um checklist de levantamento, tá? A gente tem um aqui, impecável, tem tudo que a gente precisa tirar, a gente coloca o nome do cliente, a data, tem um checkzinho pra gente fazer do lado, se a gente tirou as medidas ou não. Tem umas coisinhas assim bobas que na hora a gente esquece completamente de verificar. Tipo essa questão de abertura de porta, que às vezes você esquece de anotar e quando vai ver não lembra direito pra onde vai. E no nosso checklist a gente também coloca a questão das fotografias. A gente não pode, em hipótese alguma, confiar 100% no que a gente está desenhando. Por mais organizado que a gente seja, pode acontecer de lá na frente você esquecer uma informação. De lá na frente você olhar o seu desenho e não entender alguma coisa por algum motivo. Ou ficar em dúvida sobre alguma coisa. As fotos que você tirou vão te salvar neste momento. Você precisa fazer as fotos estratégicas para você ter arquivada e saber como que estava o imóvel em si. A gente sempre tira foto dos 4 cantos das paredes e a gente sempre tira foto dos detalhes. Então, por exemplo, é uma parede cheia de tomadinha, tira foto de perto de todas essas tomadas. Quanto mais foto você puder tirar, melhor. Ainda assim, você não vai confiar 100% que você tirou foto de tudo. Por isso, gravar um vídeo também é extremamente importante. O vídeo, gente, você vai gravar ele fazendo como se fosse um tour pelo apartamento, pela casa, pelo imóvel em si, pelo cômodo que você está levantando. Você sempre começa o tour gravando amplamente tudo, todas as paredes, e depois você volta focando nos detalhes. Começa a apontar para todos os cantos possíveis daquele cômodo. Levantamento é algo que requer tempo e requer foco, requer que você fique atento aos detalhes. Não dá para fazer um levantamento com pressa. Não dá para fazer um levantamento de saco cheio. Não dá para fazer um levantamento com preguiça. Você precisa ir com aquele foco total. Eu sempre faço os meus levantamentos na parte da manhã. Prefiro fazer dessa forma para garantir que eu esteja com aquela corda toda para fazer o levantamento. Antes da gente finalizar, uma pergunta frequente também. Se faz o levantamento antes ou depois da reunião de briefing? A verdade é que depende. Eu recomendo que você teste com vários clientes e veja o que funciona melhor para você. Pra gente aqui no escritório, eu prefiro fazer o levantamento depois da reunião de briefing. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, já comenta aqui embaixo ou então manda lá no meu Instagram, @estudiolaine, e não se esqueçam de se inscrever nesse canal. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!